Fala, família zoeira, agora a forma oficial, Ancelotinho, Ancelotti Júnior, seja lá como é que você chama ele. Agora é técnico oficial do Botafogo, deu entrevista hoje, a gente vai ver isso agora, tá? E antes, dá moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria e já já eu volto. Sobre isso, como que é? David, ele disse não, é David Ancelotti. Então ele esteve lá ao lado do John Textor, foi apresentado, falou fluentemente português e ele disse que até um mês atrás, antes de se apresentar à seleção brasileira, não falava absolutamente nenhuma palavra e hoje surpreendeu a todos os jornalistas lá porque ele falou fluentemente português, super bem. Falou sobre a expectativa, né, que ele... Tá, porque no contrato dele tem uma situação que ele pode ir para a Copa do Mundo de Clubes com a seleção brasileira, né, no ano que vem, mas ele não quis falar sobre isso, disse que o foco está total nesse primeiro momento no Botafogo, já identificou algumas situações para melhorar e disse que quer um time atrevido, que é um time ousado, vertical no Botafogo e que está meio que ligado à ideia do John Textor, que foi quem contratou ele. Falou também sobre o seu pai, né, que está feliz, que vai ter o filho por perto. Mas é isso, ele ainda não esteve como primeiro treinador, né, como treinador principal na beira do campo. Pode ser que seja no jogo desta quarta-feira contra o Vitória, mas ele acabou sendo auxiliar e até riu um pouquinho falando sobre isso, porque ele disse, eu já estou acostumado a ser auxiliar, então fui auxiliar do Cláudio Caçapa também. E foi assim, né, que ele conseguiu comandar o time e se agradou do que viu em campo na vitória de 2-0 diante do Vasco. Então, agora devidamente apresentado. O começo foi muito bom. Vamos acompanhar então um trecho da entrevista coletiva de apresentação de David Ancelotti, o novo técnico do Botafogo. Foi uma semana intensa, com muito trabalho, de muita emoção. Contente de conhecer, ter a oportunidade de conhecer a diretoria, a comissão, os profissionais, os jogadores. Tudo foi muito bonito. Um jogo também, então, muita felicidade. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar 100% com o Botafogo e minha cabeça está com o clube. Não estou pensando em outra coisa. De cara à Copa do Mundo, no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer, mas agora eu só vou estar feliz de ser o treinador do Botafogo. Acredito que no futebol de hoje, um time tem que jogar bem e saber fazer muitas coisas para poder ganhar. Tem que ser organizado, disciplinado e vamos trabalhar duro para conseguir isso. Mas eu... acredito que os jogadores têm que representar os valores do Botafogo, que são claros para todos. É claro que o discurso, né, do David está muito alinhado com o que o John Textor prega. A gente tem que ver na prática, porque o jogo contra o Vasco, Grafa, o Botafogo foi muito bem, mas assim como se tivesse ido muito mal, era difícil a gente trazer todos os méritos para o David pelo trabalho muito curto, tem poucos dias. Claro que já tem alguma coisa dele ali, mas é difícil falar, não, esse é o Botafogo do David com 2 dias no clube, praticamente. Possível. Então a gente vai vê-lo agora, a partir de agora, na prática, no comando desse time, né? Agora com mais frequência, voltando quarta e domingo, a gente vai conseguir ver mais a cara dele dentro da equipe. Acho que não vai mudar muita coisa, não. O Botafogo tem esse DNA, o Botafogo Way, né, que o Textor prega bastante. Eu acho que o Botafogo desse ano não é um Botafogo igual ao do ano passado, acho que é um Botafogo mais reativo, não é um Botafogo tão vertical como era o ano passado, até por característica de jogadores, né, pelos jogadores que saíram, pela característica dos jogadores que chegaram. Ou seja, eu acho que vai ser uma readaptação. Eu acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho, ele tem um bom elenco nas mãos para trabalhar. E a expectativa é que melhore. O Botafogo fez um bom Mundial de Clubes, a expectativa é que cresça agora na reta final de temporada. Vamos ver se ele consegue mudar um pouco essa filosofia de trabalho e consiga fazer com que o Botafogo seja tão competitivo como foi o ano passado. E o Botafogo tem lacunas para preencher no time também, né? Volta da Copa do Mundo de Clubes sem o Jair, sem o Igor Jesus. Já é um time que tinha perdido protagonistas de 2024 e os reforços eles vão
entrando no time com o passar do tempo, né? O Arthur Cabral já faz o primeiro gol, o próprio Montoro também tem bons momentos, pode ser um jogador interessante para a gente ficar de olho, né? Esse projeto do Botafogo, ele visa isso, né? Valorizar o atleta e vender esse atleta para o mercado. Então, ele compra por um valor, valoriza aqui e aí esse jogador ganha mercado lá fora e sai. Ou seja, é um projeto que prevê muita rotatividade de jogadores. Mas o que assegura, né? O que tenta assegurar, pelo menos, o sucesso do Botafogo? É justamente esse DNA consolidado. O dono do projeto no Botafogo é o clube. Não tá, a marca do Botafogo, o DNA do Botafogo, ele não está num treinador, ele não está num atleta. Então, essas peças podem até sair, pode mudar treinador, pode mudar jogador, mas o jeito do Botafogo jogar, ele está já impregnado, né? Ele está estabelecido no Botafogo, no clube. Isso tem seus pontos negativos, a rotatividade tem seus pontos negativos, que é sempre o risco, né, de você perder um pouquinho o ímpeto do projeto. Mas quando se tem os valores bem estabelecidos, e o David falou isso na coletiva, todo mundo sabe o que tem que fazer em campo. Por isso que mesmo com um dia de treinamento, digamos assim, do David, a gente viu um Botafogo que fez uma excelente partida contra o Vasco. Um Botafogo que jogou muito bem, porque o time sabe o que é que precisa oferecer em campo, o jogador sabe como tem que jogar, tem questões que precisam ser aprimoradas, acho que esses traços finos o David vai trabalhar agora no dia a dia, vai ajustar alguns mecanismos de ataque, vai tentar elevar mais a capacidade técnica dos jogadores, Savarino que precisa render mais, Montoro que precisa se desenvolver até ganhar mais parte física também, o Santi que é um jogador que chegou para ser titular. Então, quando esses jogadores começarem a corresponder ao que o treinador quer, a gente vai talvez ver um Botafogo que fique um pouquinho mais com a bola no pé, quem sabe, um pouquinho mais agressivo, mais semelhante ao que era no passado. Agora, a intensidade do Botafogo, aquela fome de fazer gol, a vontade de marcar, ela está consolidada. Até porque os volantes permaneceram, né? Por enquanto, porque pode ser que o Gregory seja vendido. E aí vai ser um enorme desafio de novo consolidar aí um camisa 5. E aí, rapidinho, Jéssica, atualizando. Maldonado, né? Tem que explicar qual Jéssica. Já tá acostumada com isso. A Jéssica Gaúcha. Tudo certo. Não, a Gaúcha também não serve, né? A Maldonado. Atualizando a situação do Gregory, e o Barreira também já tá no Rio, né? É isso, então o Barreira era um jogador que o Botafogo já estava vislumbrando para esse segundo semestre, né? Precisava de um ponta-direita, então um jogador que chegou ontem ao Rio de Janeiro, já está sendo integrado. Logo a gente já deve ter o anúncio oficial, ele vai ser apresentado, mas era uma carência que o Botafogo tinha no elenco, tentou contratar um jogador dessa posição, inclusive o próprio Júnior Santos, que ele vendeu no início do ano, tentou recontratar para a Copa do Mundo de Clubes, não conseguiu e deixou isso como pendência para o segundo semestre. A situação do Gregory, ela ainda não está concluída, né? Hoje a gente esteve lá, conversamos com algumas pessoas. E a situação do Gregory, ele tem um acerto com o Al Rayyan, né? Isso não era um segredo, porque desde o início do ano o clube, né, que é treinado pelo Arthur Jorge, queria esse jogador. Acontece que tem uma situação ainda na forma de pagamento. O Botafogo quer receber o valor da multa rescisória à vista e o Al Rayyan quer parcelar esse valor, então tem um impasse. O Botafogo, esse jogador é nosso, a gente não quer se desfazer, então a gente conta com ele, mas para liberá-lo, o Al Rayyan vai ter que fazer o pagamento da forma que a gente espera. Então, tá nesse impasse, a gente não tem uma previsão de quando vai se resolver, mas a gente sabe que o clube do Arthur Jorge quer muito esse jogador e eu imagino que vai chegar, né, esse consenso na forma de pagamento. Mas imagino que seja mais um jogador aí que o Botafogo vai perder para esse segundo semestre, né, além do Jair, do Igor Jesus, perder o Gregory, imagino que seja algo bem impactante também para o time. Mais uma grande perda, né, em relação ao time do ano passado, que fez história. Jéssica, muito obrigado pela participação. Jéssica Maldonado, você segue mais um pouquinho aqui com a gente. Já falar agora sobre um reforço do Palmeiras, que foi apresentado, e o Emanuel Araújo tem informações sobre Ramon Sosa, novo... Bom, família Zoeira tá aí, né? Agora de forma oficial, não tem mais nada que se fazer. Próximo jogo, contra o Vitória, Ancelotinho, Ancelotti Júnior, seja lá como é que for. Né, vai poder estar realmente oficial aí na beira do campo. E é aquilo, cara, ele falou que está 100% ligado no Botafogo, a gente sabe que ele vai participar da Copa do Mundo ano que vem com o pai dele, com o Ancelotti, mas ele falou que está focado no Botafogo. E eu estava vendo aqui agora há pouco tempo, hoje, né, por sinal, que o... Rapaz, esqueci o nome dele, acabei de lembrar o nome do cara, esqueci, o ex-técnico lá do Flamengo, o Jorge Jesus. Jorge Jesus, né, falou que recusou uma proposta da seleção brasileira, está arrependido por isso,
E porque ele falou que estava 100% também focado no clube que ele estava treinando, por isso ele não deu muita atenção à seleção brasileira, que estava arrependido, mas agora, se não me engano, agora virou técnico aí do time do Cristiano Ronaldo, do Al Nassr. Mas o que tem a ver, Zoeira, o Jorge Jesus com isso tudo? Por quê? Se ele aceita, né, ele deve ter sido a primeira opção. Na verdade, a primeira opção deve ter sido realmente o Ancelotti, que já está nessa historinha há muito tempo, vem. E aí, claro, o dirigente da CBF foi procurando outras opções e uma delas foi o Jorge Jesus. Que se tivesse aceitado, o Ancelotti não estaria aqui hoje. E com isso, o Ancelotti também não teria vindo. E provavelmente não seria um novo treinador do Botafogo, que todo mundo disse que vai dar errado, mas eu já vi que deu certo, né? E o John Textor também falou que ele deu um quadro para o Ancelotti. Ele pinta do jeito que ele quiser, ele treina o time como é que ele quiser, ele vai escalar o time como ele quiser. Só que tem que ter aquilo, um time pra frente. O Botafogo não vai enfrentar nenhum PSG até o final do ano. Então não tem por que botar um time fechado, retrancado, essas coisas todas, principalmente com os times daqui do Brasil, né? Então, vai ter jogos que vai ganhar, vai ter jogos que vai perder, vai ter jogos que vai jogar muito bem e vai ganhar, ou vai perder, e vai ter jogos que vai ter um jogo ou outro que vai ser um jogo, nossa, o Botafogo hoje não entrou em campo. Pode ganhar dessa forma e pode perder dessa forma. Então, isso vai acontecer. Todo mundo sabe que ninguém é invicto até o final do campeonato. Mais de 38 rodadas, Copa do Brasil e Libertadores. Só que é aquilo, a gente espera realmente que o time jogue pra frente. Poderia ter perdido pro Palmeiras. Poderia, como perdeu. Mas se tivesse jogado bem, ninguém teria reclamado, o técnico não teria sido mandado embora, e estaria tudo normal. Mas é aquilo, joga pra ganhar, não tem por que jogar pra perder. Joga pra ganhar. E é isso que a gente quer ver. O John Textor está investindo dinheiro para contratação de jogadores bons, para jogar retrancado não dá. Então, realmente, foi um tiro certeiro do John Textor, mais uma vez, aí no nosso Botafogo. E aí, o caso do Gregor é aquilo. Vai, não vai, fica, não fica, não sei o quê, né? O Al Rayyan tá de palhaçada para pagar 40 milhões, que não é tanto dinheiro assim. Como é que eu posso falar que não é tanto dinheiro? Porque antigamente, o Botafogo nunca pensou em vender um jogador por 40 milhões. Hoje já vendeu por 100 e pouco, né? O Luiz Henrique foi um deles e tal, mas enfim. Antigamente era 11, chorando, suado, 10, 8, era normal. Só que o Gregor já é um cara mais velho, né? Então realmente não vai valer mais que isso. Quem tomou um prejuízo, na minha opinião, foi o Fluminense. John Arias está indo embora do Fluminense por 130 milhões, que é um valor bom, né? 130. Só que o Fluminense só tem direito a 40 e poucos % desse valor. Vai ficar com no máximo 50%, porque aí tem o antigo clube, tem os dirigentes, ou seja, um péssimo negócio pro Fluminense. E, cara, é o melhor jogador do Fluminense, sem dúvida. E o Fluminense vai sofrer sem ele. Sabe qual é a minha preocupação com isso? Nenhuma. É isso mesmo, eu quero mais que eles se lasquem. Eu quero que o Pedro caia no bololô lá com... Como é que é? Davi Luiz. Que caia no bololô, que troquem soco. Eu quero crise neles, porque colocam crise no Botafogo sem ter. Então uma crise neles. E o Vasco, um mês treinando, queriam tanto o técnico, aí o técnico ficou um mês treinando para tomar um passeio do Botafogo. É isso que eu quero, tô nem aí. E é isso, vou ficando por aqui. Qualquer informação importante do nosso Botafogo eu volto. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!